Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma honra, uma satisfação ter você aí para estar conosco em mais esse encontro. E a recomendação que eu faço, a princípio, é igual às dos outros encontros que tenho feito. Nós sempre pedimos, se você ainda não assistiu os programas anteriores, que você assista. Hoje nós estamos começando o 21º encontro. E assim, se você ficar sem assistir os outros programas, se é o caso, você ficará confuso com aquilo que nós estamos trazendo. Nós estamos dentro deste programa tratando de uma série que tem o título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E aproveito então para dizer também, nas recomendações que faço, que este assunto, o conflito cósmico entre o bem e o mal, nós evidentemente temos que trazer com base naquilo que a Bíblia nos informa. A propósito, o objetivo deste canal, deste programa Pense Nisso, é evidenciar tudo o que a Bíblia diz que é especial para os dias em que estamos vivendo, o tempo do fim. Então, todos os nossos encontros serão embasados na palavra de Deus. E é por isso que nós também recomendamos, além de você assistir os outros vídeos, os outros programas que já gravamos, para ficar inteirado, nós recomendamos também, na medida do possível, se você puder ter uma Bíblia em mãos para nos acompanhar na leitura, no estudo que faremos hoje com base na Bíblia, então que você o faça porque assim você aproveitará melhor, irá confirmar aquilo que nós estamos a tratar. Para começar, então, o programa de hoje, em continuidade ao programa anterior, vamos começar com a leitura de um verso bíblico que está lá no livro do Apocalipse, muito já citado em outros encontros, mas para evidenciar um pouco mais hoje, vamos ver o que está ali no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o versículo 11. Diz assim: E vi outra besta emergir da terra, e possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse texto, conforme nós já citamos em encontros anteriores, eu disse aqui, né? E nós já explicamos tratar-se dos Estados Unidos da América do Norte. Esse poder que se levanta da terra diz respeito à nação norte-americana. E essas características aqui interessantes, aparentemente contraditórias, né? É, é uma luz importante para o nosso estudo, para a nossa reflexão. A característica de que a nação norte-americana, desde o seu surgimento, possuía uma similaridade, uma semelhança com o Cordeiro, que, segundo a Bíblia, é Cristo Jesus. No entanto, a despeito dessa aparência, a fala dessa nação é a fala do dragão. Então parece que é de Jesus. No entanto, por falar a fala do dragão, trata-se de uma nação que é dirigida por Satanás. Porque na Bíblia, dragão é um símbolo de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então, qual seria a fala do dragão dessa característica dos Estados Unidos que a Bíblia está trazendo para nós aqui? Para que você melhor entenda, e repito, isso nós já falamos nos encontros anteriores de forma discriminada, de forma detalhada, mas estamos dando este reforço para darmos continuidade ao assunto. Então, qual que seria a característica do dragão? A fala dele. No que consiste esta fala do dragão, que é uma característica também da nação norte-americana, os Estados Unidos? Abra a tua Bíblia agora em São João capítulo 8, o versículo 44. Eu estou aqui com a minha em mãos e vamos aproveitar também para ler esse verso. Diz assim: Vós, é Jesus que está dizendo para os líderes ali de Israel naquela época. Diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Então, duas coisas aqui citadas por Jesus a respeito de Satanás. Jesus destacou que Satanás é homicida. Desde o princípio, ele, ele se volveu para a morte, ele se entregou no caminho da morte e destruir a criação de Deus. Então, nesse sentido, ele é homicida. E ele é também mentiroso. Para que haja morte, para que haja destruição, o método que ele usa é a mentira. O recurso que ele usa é o engano. E ele é o pai da mentira. Ele criou a mentira. E ele não se firma, portanto, na verdade. Então, quando diz lá em Apocalipse 13, verso 11, sobre os Estados Unidos, significa que deveria essa fala do dragão ter essa característica, a mentira, e ter a característica também da tirania, do homicídio, do derramamento do sangue. Enfim, nós temos então tratado aqui sobre as características da nação norte-americana, como que ela cresceu, como que ela desenvolveu com base em sociedades secretas como a maçonaria, os Illuminati, já falamos sobre isso, e ela foi regida, ela foi transformada, foi moldada para desenvolver os hábitos dessas sociedades secretas, o ocultismo, o satanismo. E é por isso que você vê ali, nós mencionamos sobre o 7, que é o número sagrado, que é o número da perfeição, mas não de acordo com a Bíblia. O 7 para eles é o 7 na sua integridade, do 1 ao 7, e o 6 é também na sua integridade, do 1 ao 6, um símbolo do homem. E nós falamos que o homem só se torna perfeito se ele, sendo representado pelo 6, se une com o número 7. Então, 6 mais 7, você encontra o número 13. Então, para eles, esses ocultistas, a sua numerologia é vista desta forma. Você só encontra a perfeição, na verdade, no número 13. O 7 te conduz à perfeição se você é o 6 e se une com o 7. Então você irá totalizar no 13. Então é uma perfeição satânica. Não é a perfeição que a Bíblia apresenta, que é apenas no número 7. O 6 mais o 1, que você, dando este passo, você encontra o teu Criador, de acordo com a Bíblia, você encontra a graça de Deus, você se envolve na perfeição de Deus, e quem está em Cristo, de acordo com a Bíblia, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Lá no livro de Colossenses, você encontra esta verdade. Então, para você se tornar um homem perfeito, um homem modificado, transformado, um homem novo, de acordo com a Bíblia, você que é representado pelo número 6, de acordo com o símbolo de números da Bíblia, você para isso precisa dar apenas um passo e se entregar ao seu Criador que está próximo de você. No entanto, a perfeição de Satanás é o 13, é o 6 mais o 7. E é aí uma declarada oposição, uma negação do homem em Cristo. Significa que você busca os métodos daquele que é o usurpador, daquele que é o inimigo de Cristo. Você, então, através das sociedades secretas, daqueles que se envolveram com o satanismo, eles, ao terem o número 13 como o símbolo do homem perfeito em Satanás, eles estão declarando um homem totalmente perdido e selado em Satanás. É esse o propósito deles. Nós falamos aqui sobre a pirâmide que está ali no selo da nota de $1, que eles espalharam para o mundo todo. E a pirâmide tem ali no seu topo o olho que tudo vê, representando a pirâmide incompleta, e ela, nesse trabalho humano, através das sociedades secretas, através dos agentes de Satanás, que são os poderes dominantes deste mundo, ela vai se encontrar com Satanás quando ela acabar a sua obra de levar todos os seres humanos à era a era luciferiana, a era do satanismo. E é por isso que o mundo está sendo apressadamente sendo conduzido, né, para esse tipo de mentalidade.
E ali nós havíamos dito, então, da Torre da Liberdade, que ela, em Nova York, segura uma tocha e a luz que ela passa para os seres humanos não significa a luz, uma coisa boa, uma coisa assim que os homens devam se maravilhar, se acomodar e se sentir realizados. Mas se trata de uma luz satânica. Eles, através daquela mensagem, do símbolo da Liberdade, ali eles estão dizendo que eles estão conduzindo a visão humana. São eles que estão abrindo os olhos da raça humana através dos seus ensinos luciferianos, os seus ensinos satanistas. Nós temos explicado esses detalhes ali. E você vai ver, então, na coroa da Torre da Liberdade, daquela mulher que segura a tocha, existem 7 raios que saem, que significa a perfeição da luz deles, de acordo com aquilo que eles acreditam, aquilo que eles acham que os homens podem encontrar a perfeição. E é assim, então, que eles trazem os seus simbolismos diante das vistas humanas e nós não percebemos, mas eles estão conversando com o nosso subconsciente e estão transformando as sociedades em todos os lugares, em todos os quadrantes da Terra. Eles estão transformando toda a sociedade segundo a sua visão, segundo a luz que eles estão passando, conforme eles dominam todas as áreas, quer do entretenimento, da informação, das finanças, do poder militar, do poder econômico, do poder religioso. Eles se infiltram em todas as áreas e têm suas mensagens subliminares que vão causando efeito no subconsciente de cada cidadão, de cada pessoa, e nós estamos mergulhados no mundo satânico. Nós vimos então, por exemplo, você encontra ali nos desenhos do Walt Disney, ou esses desenhos modernos, nem sei se é do Walt Disney, entre outros desenhos, aquele Megamente. O Megamente, ele mostra que deve haver uma oposição entre o preto e o branco, entre a luz e as trevas. Entre outras mensagens que passa ali o desenho, procura-se evidenciar justamente essa conexão conforme o piso da maçonaria, conforme se evidencia na sociedade secreta. O conluio que deve haver entre a luz e as trevas para que haja o encontro da perfeição. Aquele outro desenho também, que na verdade é desenho não só para as crianças, os adultos ficam encantados com a maneira que é apresentado esses desenhos. Deu a louca na Cinderela. Mostra também o mesmo tipo de mensagem. Se você ainda não assistiu, é curioso que você, ao assistir, você vai ver esta mensagem embutida ali e evidenciada nesses 2 desenhos, entre outros. Existe também a mensagem deles naquele filme de 1999, com o Brad Pitt ali e o outro ator famoso, um protagonista de filme, que fez o papel do Hulk ali depois. Mas o filme que eu faço referência é o Clube da Luta. Ali mostra como que o homem frágil, ele entra numa sociedade secreta, e ele ali no filme mostra bem uma sociedade que ele forma ali num casarão, que é o submundo, uma casa destruída. Quando mostra o local destruído e ali ao encontro deles, eles estão fazendo uma referência ao mundo que não é comum, é um submundo. É por isso que eu fiz a referência ali no encontro anterior do filme, que também foi de 1999, pelo menos quando eu assisti esse filme, o Matrix. Eu falei ali do encontro do Neo com o Morfeu num apartamento todo destruído ali, abandonado. Então, quando eles mostram esses ambientes e na sociedade secreta, eles estão passando uma mensagem que se trata do submundo, aquilo que já é fora da nossa realidade. É o mundo obscuro, o mundo que é o mundo das trevas. E ali, então, eles mostram o local destruído, abandonado. Enfim, neste filme, O Clube da Luta, você vê ali o Brad Pitt com esse outro protagonista, que não me vem à memória o nome dele, e ali eles
empreende vários diálogos e forma uma sociedade secreta. O Brad Pitt representa o homem que todo mundo gostaria de ser, com boa aparência, com boa dinâmica, um homem corajoso que enfrenta, e o outro é o covarde que precisa desenvolver o seu lado fraco para se tornar aquele que é representado pelo Brad Pitt. E o filme, então, discorre assim de forma curiosa esse processo de relação. E no final do filme você descobre que aquele frágil que tinha como amigo o Brad Pitt, na verdade era o mesmo Brad Pitt. Era ele sendo transformado ou desejando ser aquele outro homem, que seria o Brad Pitt. Então o filme mostra como que nós temos essa dualidade de personalidade e somos em forma bruta como um homem fraco, um homem incapaz, e ao participarmos de uma sociedade secreta, aí nós nos tornamos fortes, corajosos, destemidos, e o filme mostra todo esse desenvolvimento. Aí mostra o Brad Pitt ali já no final, no local obscuro, como eu disse aqui, representa o submundo deles, um prédio abandonado, e mostra ali o último cenário, o prédio onde ele está. Aquele personagem fraco agora, ele está ali, nesse prédio, terminando o filme, e ali há uma escada de forma discreta, encostada na parede. Ela está em pé, encostada na parede, numa sala escura, para representar como que realmente faz uma referência aos planos da maçonaria. Porque no templo maçônico eles evidenciam a escada, para ensinar que o homem tem que se elevar do chão para cima, ele tem que progredir. E a escada é um símbolo de ascensão, de progresso. E você vê nesse filme, nesse ambiente escuro ali no apartamento, ali, essa escada, e você percebe também que há uma moça, a namorada desse homem frágil, e eles, depois, ao se darem as mãos, mostra eles de costas como formando uma silhueta de um M, como a letra M. O homem e a mulher dando as mãos, significando que agora eles estavam completos. Como se ele tivesse alcançado a imagem do Brad Pitt. E no final, o resultado de ter se formado, de ter alcançado o objetivo, você vê os prédios lá de Nova York, eles ruindo de forma simétrica, assim como aconteceu no dia 11 de setembro do ano de 2001, o ataque terrorista ali em Nova York e também lá em Washington, no Pentágono. Nós vamos analisar esse detalhe do ataque aí neste acontecimento no próximo encontro, mas por aqui eu faço só essa menção para fazer uma referência no conteúdo deste filme, como que eles procuram revelar as suas mensagens através desses programas de entretenimento. Além do Clube da Luta também tem o Cisne Negro, que é um símbolo, o cisne branco e o cisne negro é um símbolo também dessa transformação, dessa dualidade dos conceitos da sociedade secreta e muito evidenciado pela maçonaria. E ali você vê também o Brad Pitt no filme citado aqui do Clube da Luta. Se você notar, ele vai estar às vezes com o manto de um cisne negro. Enfim, assim nós temos essas declarações, essas imagens que eles colocam através desses entretenimentos. Não é à toa que você vai encontrar também a coruja. A coruja lá no dinheiro do dólar. Eu havia dito que o dólar é a moeda que se espalhou ali e teve o tempo certo para ela ser publicada. E foi tudo com consultas, com orientações de espíritos que estão trabalhando para promover a nova ordem mundial, a nova era, envolver o mundo no satanismo. E eu havia falado sobre o dólar no encontro anterior, e aqui aproveito para falar novamente um detalhezinho. Na nota do dólar, você vai encontrar, de $1, você vai encontrar ali uma coruja, mas você não vai encontrar essa coruja com muita facilidade, porque aquilo foi planejado e foi uma mensagem do ocultismo
para o mundo, através desta cédula monetária, né? Então, a coruja está ali, e ela está bem pequenininha, ela foi colocada de forma bem minúscula num cantinho da nota ali, e ela está na parte onde há uma rede. O que significa coruja e aquela rede na nota de $1? A coruja é também um símbolo que eles usam para mostrar as suas atividades, a luz que eles possuem. A coruja, na verdade, eles usam como símbolo para eles, porque é uma ave noturna, enquanto todos os animais e a maioria das aves, elas, na hora do crepúsculo, elas voltam para o seu local de repouso, e agora elas vão descansar, vão passar a noite nos seus ninhos, nos seus aconchegos. A coruja é justamente nessa hora as demais vão repousar, a coruja vai entrar em ação de uma forma especial. É a hora da coruja. É a hora em que todos estão adormecidos, estão distraídos, e a coruja então entra em ação. E ela consegue observar com muita nitidez no escuro, de forma superior às demais aves. E consegue visualizar as suas presas e por todos os lados, fazendo um giro na sua cabeça de 360 graus. Então, ela tem esse fenômeno da sua articulação de movimento na sua cabeça. Então, sendo que ela tem essas virtudes, essas atividades, essas sociedades ocultistas usam a coruja para representar as suas atividades, o seu empenho, a sua maneira de agir, e as pessoas incautas, adormecidas, despreocupadas, não percebem que estão sob a sua vigilância. Eles estão no controle. E aquele olho que está ali na cédula de $1, o olho que tudo vê, é como se fosse também emblemático dessa coruja. Está observando todas as coisas, enquanto no momento em que as pessoas abaixam a guarda, se distraem e ficam despreocupadas. E aí eles controlam, e todos se tornam presas fáceis das suas garras, dos seus planos. Assim como a coruja ataca na hora em que as suas vítimas ficam desapercebidas. E eles colocaram a mensagem ali na nota de $1. E a rede significa que todos estão envolvidos no mundo todo, nos seus planos, na rede, que na verdade compõe um conjunto de sociedades secretas e de poderes globais, trabalhando de mãos dadas para fazer cumprir os seus propósitos. Essas mensagens, essa que eu falei e as demais citadas no encontro anterior, na nota de $1, estão todas embutidas ali, falando com o nosso subconsciente e nos levando, nos arrastando ao satanismo sem percebermos. Eles estão dizendo o que eles estão fazendo. E nós ficamos despreocupados porque não pensamos além do comer, beber, casar e dar-se casamento, conforme diz lá em Mateus 24. O problema da raça humana no tempo do fim seria um povo despreocupado, que baixaria a guarda e ficaria preocupado apenas com o seu ganha-pão, conforme no tempo ali dos imperadores, no início da era cristã, né? Pão e circo é o que satisfaz o povo. Então, que assim seja. E a cultura mudou, mas a natureza do homem continua a mesma. E Satanás tira proveito disso através dos seus agentes, os satanistas espalhados pelo mundo. A ONU, por exemplo, qual é o símbolo da ONU? É uma esfera rodeada por louros, né? Ali é um símbolo da divindade Hitita, uma divindade cultuada em tempos remotos, e ela possui, como numa seção de alvo, 33 compartimentos repartidos por dentro do círculo, dentro de um outro, faz uma aparência de um alvo ali, e há compartimentos nesse alvo, nessas repartições ali, que dá um total de 33, que é o nível máximo do grau dentro da maçonaria, do rito escocês. Tem o rito de York também. Um desses ritos é até o 32 graus, o grau 32, e o outro, acho que é o escocês, é o grau 33.
mas o máximo do nível ali que se alcança, e ali está o símbolo de uma divindade dos hititas, no caso, né? Adorada, símbolo do sol do passado, é o símbolo da ONU. Então, eles procuram colocar todos os seus símbolos em todos os lugares para comunicar-se entre si, para que todos saibam, olha, os nossos projetos para a raça humana, os planos que temos para desenvolver, para que haja o progresso no mundo, devem embasar-se nessas crenças esotéricas, nessas crenças pagãs que nós acariciamos, que nós temos. Os Estados Unidos, nós havíamos falado, então, conforme nós lemos aqui, Apocalipse 13, verso 11, os Estados Unidos fala como dragão. E nós já temos dito que os jesuítas, um poder que Satanás usou para sufocar os protestantes do tempo de Martinho Lutero, do século XVI. Então, bem no século XVI, quando o protestantismo surgiu, no qual Martinho Lutero inspirou ou fez com que incentivou as pessoas ao estudo da Bíblia para que depositassem fé apenas em Cristo Jesus, para que haja realmente a redenção, a renovação do homem, enquanto o papado pregava que a salvação é pelas obras, não só naquele tempo, mas eles mantêm e manterá até a volta de Jesus esse conceito de que Cristo não faz parte da nossa salvação, o homem se salva por si mesmo, um conceito pagão. Enfim, sendo que Martinho Lutero levantou a verdade naqueles dias e desenvolveu o protestantismo, aí Satanás levantou os jesuítas. E os jesuítas, conforme falamos no encontro anterior e os outros encontros aí, eles procuraram sufocar, destruir, aniquilar. O propósito dos jesuítas é exterminar os protestantes da face da terra. E com requinte de crueldade, se for necessário. Então, o propósito deles é apagar, é extinguir, é eliminar de vez o protestantismo. É para isso que eles vieram à existência e eles lutam com todas as forças, com toda a malícia, com todos os seus projetos, eles lutam com este objetivo, destruir os protestantes. E quando os Estados Unidos, nós já havíamos falado em encontros anteriores, como que os Estados Unidos se desenvolveu fugindo da opressão dos papas e dos reis do velho mundo, e eles vieram para o continente americano no ano de 1620, e ali se aportaram e fizeram a cidade de Plymouth, conforme eles têm lá na Inglaterra, a primeira cidade ali, e se formou as 13 colônias. E eu havia dito também no encontro aí, que essas colônias erraram em não saber separar a religião do Estado e cometeram o mesmo erro em perseguir, fazendo uso da força do Estado, do poder militar, civil, fazendo uso desse poder que a Igreja Católica fez lá no Velho Mundo. Eles copiaram isso aqui no Novo Mundo, quando as 13 colônias se estabeleceram. E eles exigiram que a religião, para ser obedecida aqui nas 13 colônias, no início do crescimento da nação norte-americana, fosse a religião anglicana. Mas, mesmo assim, um detalhe sobre isso eu gostaria de evidenciar aqui, havia o estado de Maryland, que era uma das 13 colônias. E esse estado, na verdade, foi um estado formado pelos jesuítas. Eles vieram no ano de 1634. Na verdade, no ano de 1633 eles vieram pela influência de um padre jesuíta de nome Andrew White. E foi ele que trouxe um grupo de católicos, um grupo de jesuítas para o estado de Maryland, que na verdade ali na costa oriental ali dos Estados Unidos, no Atlântico, eles introduziram ali como sendo uma região de tolerância religiosa. Então ali, nem todas as 13 colônias, no início da nação norte-americana, elas eram ferrenhas para obrigar realmente a religião anglicana. A parte norte é que pegou mais pesado, conforme nós dissemos, inclusive havia 3 colônias mais ao norte ali, que exigia que
obrigava as pessoas a irem na igreja anglicana aos domingos. E se falhasse, era multada, era presa e havia até, depois de algumas retaliações, havia até a sentença de morte para as pessoas que recusavam a obedecer à liderança ali, né, que era o anglicanismo. No entanto, voltando a falar do estado de Maryland, os jesuítas foram ali, era uma região que desenvolveu uma tolerância religiosa, já não era tão pesado seguir ali, e no ano de 1634 ele realizou a primeira missa. E aconteceu que Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, aqueles primeiros que fizeram a documentação dos Estados Unidos, eles, através do Congresso americano, que estava se desenvolvendo ainda como uma instituição política para a nação, eles fizeram uma oportunidade, eles deram um espaço para que esses políticos desenhassem uma bandeira para representar a nação. E a bandeira que foi feita, que serviu para representar a nação, a mando de Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, foi a bandeira desse padre jesuíta, Andrew White. O que significa White? White em inglês significa branco. E é justamente o condado de Washington que pertencia também aos jesuítas. E eles, na verdade, então, em homenagem àquele território que era território dos jesuítas, Washington DC, onde está ali todos os prédios do governo americano, então aquela região era um condado dos jesuítas. E eles cresceram ali, dado ao prestígio de Andrew White, eles fizeram a Casa Branca, que é a casa do presidente, que é onde é a fala da nação. Eles, em outras palavras, a sede do poder executivo da nação norte-americana. A fala da nação é dali, aonde, de acordo com o projeto de arquitetura da planta que foi elaborada ali em Washington, ali a ponta é justamente a ponta de uma estrela, de um pentagrama, que é a silhueta do Baphomet, de acordo com a arquitetura ali, os desenhos das ruas que bate ali na parte norte da Casa Branca. Então, a fala da nação é a fala do bode, de acordo com aquilo que nós já explicamos aqui. E o nome de Casa Branca é dedicado ao padre jesuíta Andrew White. Bem, por que eu estou falando isso? Eu estou dando todo esse recado aqui para dizer que os Estados Unidos está nas mãos dos jesuítas. Eles, de forma sutil, foram ali, acompanharam os protestantes que se infiltraram ali, desenvolveram as colônias e foi fazendo crescer a nação. Eles foram pegando as terras deles de forma oportunista, foram passando as influências deles com os estadistas, com os homens de negócios, com os políticos, adquiriram as terras e eles finalmente conseguiram fazer com que eles homenageassem os jesuítas, Andrew White, no caso, que foi o que mais se destacou ali, com o nome da casa do presidente do Poder Executivo dos Estados Unidos, a Casa Branca, em homenagem a Andrew White. White significa branco. Então tem esse detalhe que é importante nós considerarmos. Tudo está nas mãos dos jesuítas. São eles que controlam a rainha da Inglaterra. Ela possui em todos os seus emblemas o seu cetro, a sua coroa, o seu manto, e assim a realeza da Inglaterra. Eles possuem do parlamento britânico, todos os emblemas é da maçonaria. E você vai ver, por exemplo, destaca muito a Cruz de Malta, que é dos maçons, e eles desenvolveram uma rede bancária através dos Rothschild, através dos Rockefeller, desenvolveram o poder econômico, e eles tomaram conta de todas as áreas, e é por isso que Hollywood está impregnado de mensagens que é da parte deles para o mundo, e assim eles fabricam dinheiro dos Estados Unidos para o mundo, fazendo circular o selo ali que é satânico, para que o mundo todo tenha consciência ou interaja de forma inconsciente também na sua rede, nos seus projetos. É por isso que, conforme eu disse ali
no programa anterior, o Morfeu deu para o Neo aquelas duas pílulas, né? Aqueles dois comprimidos, as pílulas, as cápsulas, né? Ele deu para o Neo e uma vermelha e uma azul. Ele apresentou essas duas pílulas para o Neo, ali no Matrix de 1999. E ele disse que se ele quisesse realmente crescer em conhecimento e avançar para um mundo que é além do natural, além do palpável, que os catecúmenos, os neutros, as pessoas que são para eles descartáveis, desprezíveis, nós, em outras palavras, se ele desejasse realmente conhecer, ele citou até o termo ir até a toca do coelho, então ele deveria experimentar a pílula vermelha. E assim, então, o filme ali desse Matrix desenvolve mostrando como que as coisas funcionam. E eles, então, estão passando as suas informações e os sete reflexos assim, da cabeça ali, da coroa da, da, da Torre da Liberdade ali em Nova York, o sete representa a luz perfeita que eles têm para a raça humana. E os homens só vão realmente se aperfeiçoar na luz de Lúcifer. Enfim, são eles que criaram, eles têm um ódio ferrenho, em outras palavras, sendo que é voltado para o satanismo, o dragão que está no controle de tudo isso. O propósito deles é riscar Deus de tudo que é jeito. São eles, muito da língua latina que desenvolveu aqui na América Latina e lá na Europa, em alguns países, né? São eles deles que vem a palavra do latim que desenvolveram ali, são deles a palavra que vem God. Né? A palavra God, em inglês, significa Deus, mas e eles desenvolveram então essa linguagem entre eles. Nós, incautos, que somos desapercebidos, que somos sonolentos e não vemos as suas mensagens, mesmo elas estando diante dos nossos olhos, porque é aí que está a magia do que eles fazem para nós. A magia eles fazem um truque, né? Como o que os mágicos fazem? Os ilusionistas. Eles nos distraem com a mão direita, por exemplo, enquanto o que eles estão fazendo é com a outra mão. E nós, distraídos, olhando por um lado, não prestamos atenção que eles estão fazendo isso usando uma outra mão. Inclusive, aproveito para falar até de um filme com Bruce Willis, agora que já está doente ali, com um problema grave um problema de esquecimento, talvez até Alzheimer, né? Então, uma demência grave que ele está passando. Estou falando isso agora no mês de julho de 2023, não sei como que vai ficar depois, mas a notícia a respeito de Bruce Willis é esse quadro clínico. Ele está perdendo a sua memória, mas ele fez um filme, evidentemente, quando ele era saudável, Checkmate, com outro protagonista ali, ele e um outro lá, não lembro o nome, não sei o nome do outro, e o filme Checkmate mostra justamente essa ideia de como que eles trabalham e cometem os atos de maldade, os atos mafiosos, e aquilo que eles têm nos seus planos, eles conseguem lograr êxito porque eles usam esse método. Eles distraem, como o ilusionista faz, por um lado, e eles trabalham por um outro lado. E o filme Checkmate mostra bem como isso funciona. Enfim, voltando a dizer, o nome Deus que eles estabeleceram ali, em inglês é God, mas nós não percebemos que para eles estão brincando com a nossa boa vontade, com a nossa inocência, porque eles transformaram a palavra God, dog, que é cachorro, em God, porque para eles Deus é cachorro, o Deus da Bíblia. Então eles consideram a malignidade, o antagonismo, o satanismo que eles possuem é tamanho que eles fazem nós proferirmos as palavras que eles querem, mesmo que sem percebermos, evidentemente, mas estamos nos planos deles. Nós estamos falando God, mas eles criaram a palavra tirada de dog. Então é o oposto de dog. E assim eles trabalham colocando os seus elementos, os seus símbolos, os seus sinais e
assim, os seus desenhos, né, nós não percebemos a sua mão, a mão deles ali, né, e assim passa por alto diante da nossa inocência, mas eles estão conversando com o nosso subconsciente. Quem sabe não é por isso que hoje está tão defasado a fé, está mergulhada de uma forma tão, defasada, tão pecaminosa, as religiões, o evangelismo. Para quem acompanha na internet, onde há mais informações a respeito, fica horrorizado a que ponto chegou a maneira que conduzem a religião dentro de uma igreja evangélica, uma igreja supostamente protestante. Então, não há quase linha divisória, não há mais divisão, não há mais diferença entre o santo e o profano. Tudo que você encontra no mundo de perversidade, de maldade ou de sensualidade, aquilo que é do mundo, você vai encontrar hoje em dia dentro da igreja. Quem sabe esses efeitos que aos poucos vão transformando o intelecto da pessoa e elas vão se envolvendo e vão perdendo o discernimento entre o santo e o profano. E hoje é lamentável ver como estão as igrejas denominadas igrejas protestantes, as evangélicas, as neopentecostais e assim por diante. Enfim, o Jesus, por exemplo. Se você estiver numa maçonaria, qualquer sociedade secreta, Rosa Cruz, ali não pode mencionar o nome Jesus, porque para eles Jesus é só um profeta que houve, um ser iluminado, um avatar, como Moisés, como Zoroastro, como Confúcio. E para eles, Jesus não é o Messias, não é o Salvador, e não se deve pronunciar o nome Jesus ali. Então, eles não pronunciam o nome Jesus. Ali, então, eles pronunciam, para fazer uma referência à divindade, conforme eu falei aqui, o termo Gadu, que representa o grande arquiteto do universo, ou Jabulon, que é Jeová de Jabu, de Baal e Lom. Às vezes, alguns dizem que faz uma representação a Osíris, que é o deus solar lá do Egito, né? Osíris, esposo de Ísis e pai de Horus. E o Lom também, alguns dizem que é uma referência, que nem a Jabulani, o termo de Lom, o N e o I no final, é uma referência a Nimrod. É uma divindade também que é representado ali por essas outras culturas aí de vários lugares. Enfim, ali essa trindade, Jabulon, representa a divindade suprema, mas não Jesus deve ser mencionado. Então eles usam esses outros recursos, essas outras conotações ali para fazer referência ao que realmente eles acreditam. E nós temos então esta situação. Nós estamos envolvidos num mundo totalmente mergulhado no pecado, e a partir do próximo programa nós vamos falar de um homem. O nome dele é Aleister Crowley. Nós vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho agora, só para você ter uma noção. Aleister Crowley, ele era um inglês e nasceu no final do século XIX, e no finalzinho mesmo do século XIX, ele já tinha uma certa idade, ele participou de uma sociedade secreta e ele se tornou extremamente satanista, e ele amava tudo que diz respeito a Satanás. Ele se tornou tão declarado com as coisas de Satanás que ele começou a criar uma mentalidade diferente dentro da maçonaria, alavancando a maçonaria para mais próximo do satanismo. Então, no ano de 1900, ele, na virada do século, né, do século XIX para o século XX, ele já se declarava como sendo a besta 666. Ele se autodenominou, se autodeclarou como sendo a besta 666. Ele diz que se tornou um iniciado na loja maçônica de Paris, Anglo-Saxon, e ele se tornou um grão-mestre em uma loja em que o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, é Study Home, o nome dessa loja maçônica. Ele se tornou grão-mestre ali, onde Tony Blair frequentou e fez parte dessa loja maçônica.
E essa aí foi lá na Inglaterra. E aquela que ele se formou foi em Paris. E, enfim, a verdade é que ele, no ano de 1912, ele passou para uma sociedade da maçonaria, né, a Otto, que era uma raiz, uma reminiscência dos Illuminati da Bavária, da Alemanha. E era uma sociedade extremamente satânica. E essa sociedade que era, não, ela existe. A Otto, quer dizer, significa a Ordem do Templo do Oriente. E ele se tornou um grão-mestre ali, lá na Inglaterra, desta Otto que era lá da Bavária, do sul da Alemanha, aonde nasceu Adam Weishaupt, que fez os Illuminati, conforme nós falamos no encontro passado. E essa sociedade é totalmente satanista. E ele dizia que ele estava muito descontente, incomodava ver como a sociedade secreta estava encaminhando as coisas sob um bom comportamento. Ele achava que a sociedade secreta deveria ser mais explícita no satanismo, deveria invocar mais aquele ser que eles adoravam de uma forma mais declarada e não tão oculto como eles andavam fazendo. É por isso que a partir daí, da entrada de Aleister Crowley, a partir dele que a maçonaria começou a se demonstrar mais, a se revelar mais e a apresentar mais a figura do Baphomet, que não era tão conhecida antes de Aleister Crowley. Foi ele que instigou a declaração, a manifestação para o público da figura do Baphomet. E ele exaltava declaradamente, ele fazia questão de falar com políticos maçons do alto nível, né, da sociedade britânica, principalmente, com políticos maçons, com aristocratas, com os reis, né? E assim ele foi desenvolvendo nessa classe elevada, que é a classe dos Illuminati, e ali está a Otto, que fazia parte da maçonaria, que tinha uma boa parte dos Illuminati ali. E ele alavancou o satanismo dentro dessa sociedade aí, que ele foi um personagem muito satânico. Ele era tão envolvido com o satanismo, com a maçonaria e com todos os rituais praticados ali, como o Albert Pike no final do século XIX. Eu havia citado de Albert Pike, que fez o livro Moral and Dogmas, e é o livro, a cartilha que informa a maçonaria como é um verdadeiro maçom. Que nem o Manifesto Comunista de Karl Marx é para os comunistas, é a cartilha dos comunistas. A de Albert Pike, Moral and Dogmas, é para os maçons a cartilha da maçonaria. Então ali há muitas informações e aquele mesmo amor, apego ao satanismo, os rasgados elogios que Albert Pike fazia para Satanás, assim também foi Aleister Crowley. E ele fazia questão de declarar o seu amor por Satanás. E ele queria envolver o mundo todo e alavancou, então, a Otto, que é a parte onde a classe, a reminiscência dos Illuminati lá da Bavária, no sul da Alemanha, aonde Adam Weishaupt desenvolveu ali o Illuminati. Então ele fez, entrando ali nessa sociedade, ele procurou aprimorar. Ele colocou mais incentivo para o satanismo. Seja como for, foi ele que mudou a mentalidade dos jovens até então. Os Beatles, por exemplo, eles fizeram, os Beatles, um álbum, um disco, aqueles discos de vinil, eles fizeram o álbum e ali, do Sgt. Peppers, quem assiste, quem já escutou os Beatles, eles têm esse álbum do Sgt. Peppers e tem mais o resto do nome, mas é do Sgt. Peppers. E ali você vai ver várias figuras de importância para aquele quarteto de Liverpool, os Beatles, né? E dessas figuras que eles colocaram ali, que influenciaram a vida deles, que influenciaram a história, ali no canto do álbum você vai ver o Aleister Crowley. Está ali mostrando como que ele fez parte da mudança da sociedade.
E nós vamos falar mais sobre a Aleister Crowley, como que isso aconteceu realmente no próximo encontro. Mas estou aqui só dando um preparo, esse encontro aí, só reforçando o que foi falado no encontro anterior e dando um preparo para o próximo encontro, para que você entenda realmente que tudo no mundo está mergulhado no satanismo, está nas mãos dele e Deus está deixando acontecer para que ele possa tirar o trigo do meio do joio. Deus permite a livre escolha e Deus está deixando acontecer. E falando isso, também Raul Seixas, ele fez uma sociedade alternativa e uma música com esse nome, Sociedade Alternativa. É tirado dos conceitos diabólicos, satânicos de Aleister Crowley. E o que diz o conceito de Aleister Crowley? Aleister Crowley, ele ensina que você não precisa, não deve nada para ninguém. Você deve fazer o que você quiser. E a letra da música Sociedade Alternativa, de Raul Seixas, trabalha justamente nesses conceitos. Você é dono do seu nariz, você é dono do seu destino, você decide a tua vida, ninguém tem nada a ver com isso, e o mundo está satanista, está já mergulhado na era luciferiana, porque o mundo está defendendo justamente essa tese. A tese do é proibido proibir. Tudo é errado quando você interfere no conceito de outro e dos outros, né? E até leis já estão sendo colocadas perante o mundo, através de vários estadistas, leis que proíbem você interferir ali. Benjamin Netanyahu, por exemplo, eu disse, eu estou falando isso aqui no mês de julho de 2023. E agora, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, saiu da notícia recentemente que ele convocou os seus governantes, o Congresso ali, os políticos, o Senado, para que aprovasse a lei da proibição de se fazer o proselitismo, de se mencionar o nome de Jesus e muito menos pregar pregar a favor de Cristo. E ele estabeleceu uma sentença ali de que a pessoa poderia pegar até 2 anos de prisão caso fosse pega falando sobre Jesus ou pregando sobre Jesus. Então, ele cogitou de que essa lei fosse aprovada ali no Estado de Israel. Recentemente agora, nesse momento que eu estou falando. Está em andamento, está em trâmite para ver se é aprovado ou não esse assunto. Então, o nome Jesus é proibido. E assim nós temos esse conceito que a Aleister Crowley deixou, mudou a mentalidade dos jovens da era moderna, e hoje é proibido o certo não pode ser proferido, o errado o errado que é aplaudido, aquilo que outrora era tido como errado, hoje em dia é tido como certo, e do lado do avesso, aquilo que era certo está errado. Nós vivemos num mundo assim. Cai bem naquela situação de juízo, está próximo ao juízo de Deus. Porque lá em Isaías 5, verso 20, você vai encontrar Deus dizendo: ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que faz do amargo doce e o doce por amargo. Então veja, e ali fala daqueles que são sábios e criam esse tipo de situação. Eles colocam as coisas de cabeça para baixo e torcem tudo, invertem o direito pelo errado e o errado pelo direito. Então a sentença, esse ai esmagador ali do texto, né, Isaías 5, verso 20, é um ai de juízo. E nós já estamos, em outras palavras, vendo o mundo cumprindo essa situação, e o ai, proferido por Deus ali através do profeta, está para acontecer na raça humana. Em outras palavras, ai da terra, ai da terra. Como você encontra lá em Apocalipse 12, verso 12, né? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esse ai lá de Isaías, você entende somando com esse ai aqui de Apocalipse. Porque é Satanás que vai mergulhar o mundo na contramão. E trocando todas as coisas, aí a consequência é o juízo de Deus sobre a terra. E Satanás
é o que criou essa situação que infelizmente estamos vivenciando. Enfim, nós temos então esta situação que o mundo está mergulhado. E nós vamos falar mais sobre Aleister Crowley e outros poderes dominando o mundo. E tudo isso eu estou evidenciando nesses programas, não para trazer uma informação de que o diabo está fazendo isso, aquilo outro, não é isso. Se Deus está falando da verdade e faz uma insistência para que busquemos a verdade, nós temos então que estar plenamente conscientes aonde é o espaço da verdade, aonde é o espaço da mentira. Aonde Deus trabalha e aonde Deus está, e aonde Satanás trabalha e aonde Satanás está. E sendo que as coisas parecem confusas, misturadas, então através dessas informações, com base na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos poder nos encontrar, nos identificar e ter mais condições de nos afinarmos com a palavra de Deus e cumprirmos o chamado dele, atendermos o seu chamado, né? Como eu já tenho dito em outros encontros. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. O chamado de Deus é: sai dela, povo meu. Sai dela, sai do mundo, sai daquilo que é do diabo, daquilo que ele contaminou e voa para Deus. E somente isso se torna possível somente quando a pessoa atende às palavras de Jesus. São João 17, verso 17, em oração ao Pai para os seus discípulos, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. E ele explicou o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, aqueles que são de Deus, eles saem do mundo se santificando no que Deus diz através da Bíblia. Então, eu estou sendo detalhista em todos esses encontros, parece que estou batendo na mesma tecla, mas eu quero deixar bem claro uma distinção entre o certo e o errado, para que você tenha plena consciência como que o inimigo é feroz e ele não está dormindo neste conflito cósmico entre o bem e o mal. Ele está trabalhando com todas as forças em todos os quadrantes da Terra e nós precisamos nos arregimentar, conforme encontramos ali no livro de Efésios. O apóstolo Paulo ele faz a referência e vou ler o texto para concluir aqui. Efésios, no capítulo... Vamos ver, Efésios... Capítulo, desculpe a demora, porque eu estou aqui com dificuldade na leitura. A Bíblia tem, a que eu tenho aqui, a letra é muito pequenininha e eu estou com dificuldade para enxergar, mesmo usando esta lente de óculos aqui, essa metade de óculos. Mas vamos ver aqui. Efésios capítulo 6, dos versos 10 até o verso 17. Efésios 6, 10 a 17. Se puder acompanhar, será precioso isso. Veja. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Veja, eles dominam o mundo. Aqui você vê nessas palavras, e é isso que eu tenho passado para você. E diz assim: dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja, a nossa luta é contra espíritos mesmo, no conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas continuando, o verso 13 até o 17 diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante essa colocação, essa conotação militarista do apóstolo Paulo. A propósito, ele tinha essa visão militar, e ele foi um militar, servindo ali naqueles dias a guarda judaica ali, né? E ele era um fariseu de raiz, e ele era um guarda assim que do lado dos judeus. E ele era muito obcecado naquilo que fazia. E agora, ao ter se tornado um cristão devoto, aquele caráter ele trouxe para dentro do cristianismo. Conforme ele era zeloso lá fora, apenas como judeu, agora quando se tornou cristão, ele se tornou um cristão devoto também. E muitas vezes ele usa um termo, o jargão do militar. E aqui o interessante é tanto é que para morrer ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada a mim, e não somente a mim, mas a todos os que amam e apressam a sua vinda. Enfim, ele terminou a sua jornada usando, entre outros momentos, o jargão de um militar. E isso calha com a nossa situação do tema que nós estamos considerando aqui. Porque a nossa luta, a nossa realidade é que nós, queiramos ou não, estamos dentro de um conflito cósmico. E para sairmos vitoriosos neste conflito, se nós não nos equiparmos daquilo que Deus tem para nós, à nossa disposição hoje, enquanto ainda há tempo, nós não teremos a menor chance quando chegar realmente o dia mau, o dia da provação, o dia que realmente teremos que enfrentar Satanás quando ele vier com toda a sua legião montada, a nova ordem mundial, o movimento Nova Era já amadurecido. Quando vier sobre nós, nós não teremos resistência para vencer, né, para lutar e vencer essa batalha. É por isso que nós temos que escutar aquele conselho de Hebreus capítulo 7, verso 13. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então é hoje o tempo de preparo, é hoje o tempo de oportunidade. E aqui você está tendo esta informação e eu espero que você considere isso, porque é muito importante para a tua vida e não somente para a tua. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque realmente, se você crer, se você levar a sério este conselho, estas palavras que eu estou proferindo aqui, eu tenho certeza que você vai passar isso para a sua família. Porque todo ser humano tem um alto poder de influência sobre os outros. E você não vai engavetar isso e vai ser uma influência muito positiva e benéfica para a tua família. Então aqui eu termino fazendo essas considerações só para reforçar o que já dissemos anteriormente e fiz essa apresentação rápida sobre este homem satânico, Aleister Crowley, e para darmos continuidade, falaremos mais dele no próximo encontro, que influência ele tem naquilo que nós estamos vivenciando hoje. E nós vamos falar muitas coisas curiosas no próximo encontro para dar continuidade a esse assunto. Então, por hora, eu agradeço a sua presença, espero que Deus te abençoe e gostaria muito que você pensasse nisso, pois assim você estará crescendo para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe você e até o próximo encontro.